Olá, meus irmãos, amigos, todos que estarão nos assistindo, sejam todos bem-vindos e que Deus esteja colocando cada um de vocês debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Hoje nós vamos estudar a aula 6, e a aula 6 ela vem tratar a respeito do ser humano. E se você tiver alguma dúvida a respeito do estudo, você esteja nos procurando, né, no WhatsApp e tirando assim as suas dúvidas. Nós vamos orar nesse momento e nós vamos iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, o nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer-te o nome e agradecer a Deus pela noite de descanso, por mais esse dia de vida, pela vida e pela saúde. E que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos, ó Deus, neste momento para este estudo, nos dando assim entendimento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando neste momento. Também, ó Deus, esteja perdoando os nossos pecados, porque sabemos, Pai, que são muitos diante de Ti. Esteja também o Teu Filho Jesus Cristo intercedendo por nós. Nós te agradecemos por Ele, pela salvação em Cristo Jesus, e pelas misericórdias que são renovadas a cada manhã em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos falar a respeito do ser humano. Então, o ser humano, ele é chamado, ou ele é conhecido como a coroa da criação, por ser ele a principal criatura ou a principal criação de Deus. Então a Bíblia, ela vem trazer assim alguns destaques, né, em relação ao homem, e ela destaca o fato do homem ser criado recebendo uma atenção especial de Deus. Então nós vamos ver nesse início 2 versículos apenas, que se encontram em Gênesis capítulo 1, primeiramente, versículo de número 26, e depois no capítulo 2, versículo de número 7. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 26, assim nos diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 7 do capítulo de número 2, assim nos diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então esses foram os cuidados de Deus. Veja que primeiramente Deus ele fala, lógico que nós vemos ali a Trindade presente, né, no verso 26, quando Deus fala façamos, Deus estava falando, estava ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele tenha domínio sobre a terra, sobre os peixes do mar e tudo que Deus iria criar, ou Deus já tinha criado. O homem teria então todo esse domínio. E aí Deus ele fala, e aí no capítulo 2 a gente vê a criação do homem e o cuidado de Deus em relação a isso. Então a primeira coisa que nós vamos ver, que o homem foi criado à imagem de Deus. O que significa essa afirmação? O homem ser criado à imagem de Deus. Significa principalmente que o homem é diferente de todas as demais criaturas. Ele tem personalidade, ele é um ser que tem capacidade para comunicação pessoal, é um ser de diálogo e é um ser de comunhão. Então Deus criou o homem com a capacidade de entrar em comunhão tanto com ele quanto ao próximo.
né, ao seu semelhante. Então, o aspecto mais significativo da relação do homem com o seu próximo é chamado de amor. Então, nós precisamos ter uma relação de amor com o nosso próximo. Por quê? Porque quando Deus ele nos criou de uma forma muito amorosa. E nós podemos ver isso lá em Gênesis, quando todos os detalhes, depois quando Deus criou a mulher também, todos os detalhes, todos os cuidados de Deus. Vemos também o cuidado de Deus na própria criação, né? Quando ele criou o mundo celeste, o celestial, o mundo terrestre, quando ele criou todos os animais, o amor que Deus ele colocou nesse projeto. Então, da mesma forma, o homem foi dotado desse amor para que ele amasse primeiramente a Deus, e isso foi o que aconteceu quando ele criou Adão, e para que ele amasse o seu semelhante, foi isso que aconteceu quando Deus criou a mulher, e o amor de Deus, aliás, o amor do homem para com a mulher e depois para com os seus filhos. Então, lá em Lucas capítulo 27, 10, 27, Jesus ele resumiu esse amor, digamos assim, ou a lei, em 2 mandamentos. Diz lá no versículo capítulo 10, versículo 27 de Lucas, que diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa comunhão de amor, ela foi vivida plenamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é a perfeição da imagem de Deus. E pelo fato de nós sermos a imagem de Deus, a principal razão da nossa existência é viver nessa dupla comunhão, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se hoje nós estivéssemos cumprindo com esses mandamentos, gente, com certeza o mundo seria melhor. Com certeza a sociedade que nós vivemos seria muito melhor. Com certeza os relacionamentos familiares seriam muito melhores. Com certeza a relação de marido e esposa seria muito melhor. A relação de pais para filhos e filhos para pais, o relacionamento até dentro da própria igreja seria muito melhor se nós cumpríssemos com esses 2 mandamentos, com esse propósito de louvar e de honrar o nosso Deus. Quando nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos tantos problemas. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja de Cristo. Se nós obedecêssemos principalmente a esses 2 mandamentos, meus amados, a igreja seria muito melhor. O mundo seria muito melhor. Nós não teríamos que passar por tantas coisas que nós passamos se nós obedecêssemos mais a esses 2 mandamentos. Portanto, o fato do homem ser a imagem de Deus lhe dá também o privilégio de domínio sobre a natureza como cooperadores de Deus, como vice-regentes, como Adão e Eva foram. Eles eram cooperadores de Deus. E nós vamos ver mais um pouco à frente. Então o homem, ele foi criado conforme a imagem de Deus. Por isso a diferença entre a criação dos animais e a do homem. E nós podemos ver isso em muitos lugares. E nós podemos ver quantas vezes essa expressão segundo a sua espécie aparece lá no capítulo 1, verso 24 e verso 25 de Gênesis. Mas agora, veja a diferença no versículo 26. Vamos abrir lá para nós comprovarmos o que nós estamos falando. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos fala assim. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra. Então, primeiramente, o verso 24 diz assim: disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos. Até eu queria abrir um parentezinho nessa questão aqui. Sei que a gente está falando a respeito do ser humano,
E eu creio que isso vem bem a calhar em relação ao próprio ser humano. A própria palavra de Deus deve ser obedecida até nessa questão, nesse quesito. Olha só o que diz: façamos animais domésticos. O que significa isso? Que existem animais que podem ser domesticados e animais que não são domésticos, ou seja, que não podem ser domesticados. Por quê? Porque hoje a gente vê muita gente morrendo aí, sendo atacadas por animais que não foram criados para serem domesticados, foram criados tão somente para viver na natureza e não cativos, não dentro de casa, como você cria lá um cachorrinho, um gatinho, né? E aí você vê pessoas que são exóticas, digamos assim, criando animais e que são atacadas por esses próprios animais. Houve um caso de um homem onde ele criava uma cobra e essa cobra, ela começava então, ele dormia com ela e essa cobra então começava a se esticar e esse homem ele ficava impressionado, ele achava que era um ato de carinho da cobra, mas não era. A cobra estava medindo o tamanho dele para ver se ela conseguiria engoli-lo. Há um tempo atrás passou uma reportagem, assisti uma reportagem sobre isso, depois eu li sobre isso também, que a cobra estava medindo o tamanho do seu dono para poder comê-lo. Então, gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Por isso que muitas coisas dão erradas na vida do homem, porque o homem ele tem deixado de observar os mandamentos de Deus. Diz assim, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E o verso 25, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Agora veja a diferença no verso 23, voltando a falar do ser humano. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você viu a diferença? Quando Deus criou os animais, Deus não falou, façamos a nossa imagem. Somente o homem foi criado à imagem de Deus. Isso é maravilhoso, isso é privilégio para o ser humano, ter sido criado à imagem de Deus. Então, Deus, o que ele queria? Deus, ele tensionava, ele tinha a intenção de ter a sua imagem, de ter a sua semelhança no mundo que fizer, ficando responsável por isso o homem. Então o homem deveria fazer o quê? O homem deveria refletir na natureza de Deus, que Deus criou, e como resultado a criação atingiria o seu objetivo original, atingiria o objetivo pelo qual foi criado, para a glória do próprio Deus. Então a este homem deu o direito de dominar os animais. Mas veja bem, irmãos, isso tudo, nós temos que ter na nossa mente o que? Tudo isso aconteceu do homem ter, digamos assim, poder para dominar os animais antes do pecado. Antes do pecado. Porque antes do pecado, tem até um cântico que nós cantávamos muito, onde o leopardo passeia com a corça, onde a andorinha voa com o gavião. Hoje você vê isso? Não, você vê o gavião perseguindo a andorinha para como alimento. Hoje você vê um leopardo passeando com a corça. Não, hoje o leopardo corre atrás da corça. Tem um programa que eu gosto muito de assistir sobre o reino animal, e nós vemos lá o domínio dos leões, né, dos leopardos, e ele atacando todos esses animais. Mas por quê? Porque o pecado ele atingiu toda a terra, toda a criação de Deus foi atingida por causa do pecado. Hoje os animais eles se atacam para sobreviver.
Os herbívoros, nem tantos, mas os carnívoros, como os leões, como os leopardos, enfim, atacam outros animais e até mesmo os da sua própria espécie, porque o pecado atingiu até mesmo a criação, até mesmo os seres viventes. Portanto, antes, eu estou dizendo que antes o homem tinha domínio, hoje não mais. Para ver a consequência que o pecado trouxe. Uma única atitude que o homem teve, não é? Transformou tudo isso em um caos. Então, voltando aqui à questão, o homem ele foi criado por Deus para dominar sobre a sua orientação, falando aqui de Adão. Hoje, as relações estão num verdadeiro caos, porque o homem procura exercer domínio, e um domínio como? Um domínio próprio. Porque antes Adão ele dominava toda a natureza através da orientação. O homem ele era orientado diretamente por Deus. Não que hoje isso não aconteça, mas hoje, por causa do pecado, o homem ele quer fazer tudo segundo a sua vontade, desobedecendo até a própria natureza. Deixa eu só me ver à mente um exemplo de um pastor que ele pregava com cobras no pescoço. Parece que aquele texto lá pegarão em serpentes, em víboras e não atingirão. Gente, o que o texto está dizendo lá não é você ir lá e provocar a cobra lá onde ela está. Não é isso que o texto está dizendo. E esse próprio pastor ele foi morto por uma picada de uma de suas cobras. Então, hoje tem tido um entendimento muito errado das coisas, da palavra de Deus. O texto está dizendo animais domésticos e animais selváticos. Cobra é um animal doméstico? Não é. Então, por que eu vou querer dominá-la? Hoje eu não consigo. Tem muitas pessoas que lá dizem que hipnotizam cobra, mas foi provado que isso não é verdade. Não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões. Principalmente nós cristãos, precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós podemos ter, às vezes até um próprio cachorro, que é um animal doméstico, um gato, que é um animal doméstico, ele ataca seu próprio dono. Portanto, precisamos tomar cuidado em exercer esse domínio, mas o que tem acontecido? Esse domínio que nós vemos hoje está distante da direção e a orientação de Deus. Por quê? Segundo ponto, a imagem destruída e deformada. É por isso, porque a imagem foi destruída, porque a imagem foi deformada por causa do pecado, porque tudo estava em perfeita ordem até o dia em que o homem deu ouvidos ao tentador e por isso tornou-se uma imagem deformada. É como você olhar no espelho, você vai ver a sua imagem, né? E você tem que se considerar bonito. Eu me considero bonito. Então você tem que olhar lá, você vai ver a sua imagem. Mas espiritualmente, a sua imagem está distorcida. A sua imagem não é mais perfeita. Nós vamos ver isso mais adiante, pela graça de Deus, dessa imagem estar sendo reformada. Porque hoje se encontra deformado por causa do pecado. Portanto, é nisso que está a explicação das condições no mundo. Por que nós vemos tanta desgraça no mundo? Por que nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo? E não é falta do controle de Deus, como apareceu um camarada aí que eu já até citei, dizendo que ele não acredita que Deus está no controle do mundo. Porque se Deus estivesse no controle do mundo, não existia estupro, não existia assalto, não existia maldade, não existia nada. Mas eu acho que ele não leu Gênesis. E principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3, eu acho que ele nunca leu. Eu acho que ele nunca estudou. Por que hoje o mundo está um caos? Porque o homem resolveu dar ouvidos a Satanás e não lembrar da ordem que Deus tinha dado a ele.
daquela árvore você não vai comer. Ele tinha tudo à sua volta, tudo estava no seu poder. Ele podia todas as coisas. Podia. Mas Deus falou assim, olha, daquela árvore você não vai comer. O homem ali no Éden, ele estava passando por um grande teste de obediência, mas ele foi reprovado nesse teste. Portanto, meus amados irmãos, lá em Gênesis 3, então, nós temos a triste história da queda do homem. Satanás, ele aproximou-se e a primeira coisa que ele fez foi colocar uma dúvida no coração do homem. Gênesis 3:1 diz assim: é certo que não morrereis? Espera aí, mas Deus tinha falado que a gente ia morrer. Agora Satanás está dizendo, essa serpente está dizendo que nós não morreremos. Então, quanta mentira Satanás hoje tem espalhado para enganar o homem, e tem conseguido. E Satanás tem conseguido. Satanás ele tem conseguido distorcer a palavra de Deus na mente e no coração de muita gente. E ele tem usado o púlpito para isso. Ele tem usado líderes para isso, que tem pregado uma palavra que não é a verdade, que tem pregado algo que não agrada a Deus, mas agrada ao homem. Gente, uma coisa eu vou dizer para você. Você pode ficar bravo, você tem todo o direito de ficar bravo. Você tem todo o direito de não gostar da mensagem. Você tem todo o direito de não gostar do pastor. Mas primeiro, veja se ele está sendo leal à palavra de Deus. Faça como os bereanos. Verifique se aquilo que está sendo pregado, se não me engano foi MacArthur que disse isso, eu não me lembro agora, que se não está na Bíblia, não creia. Por mais que ele use um versículo bíblico, mas o texto não está dizendo sobre aquilo, não creia. Não fique dando ouvidos para esses teleevangelistas, show da fé e tudo mais, porque eu sei que tem muitos membros da nossa igreja presbiteriana conservadora do Brasil que gostam desses camaradas, que gosta de assistir, que gosta de ser enganado. Pois continue assim. Ao invés de estar ouvindo a verdade, continue ouvindo e assistindo essas mentiras. E veja se a sua vida tem mudado. Voltando aqui à questão, irmãos, o que tem acontecido é exatamente isso. Portanto, Deus, ele deu ao homem todas as coisas, inclusive um teste de obediência e dependência, mas o homem fracassou. Satanás o desafiou, tentando fazer aquilo que o próprio diabo fizera, fugindo da dependência de Deus, certo? E a pior situação para o homem é querer deixar de depender de Deus, pois é quando ele se torna um escravo do diabo e do pecado. Se você quer viver segundo as suas próprias forças, viva, é o direito que você tem. É o direito que você tem. Porque diz assim, eu achei muito interessante uma frase. Você é obrigado, você será obrigado a colher aquilo que você plantou. Você vai ser obrigado a aceitar as consequências da vida que você quer viver. Agora, se você viver na dependência de Deus, aí a coisa é diferente. Aí você será uma pessoa bem-aventurada. Certo? Continuando aqui, irmãos. Então, o homem, ele teve que escolher entre obedecer a Deus ou crer em Satanás. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A única pessoa que teve livre-arbítrio foi Adão. Por quê? Porque com Adão foi feito o pacto das obras. Portanto, hoje nós não temos livre-arbítrio. Nós temos livre agência. E nós dependemos então da dependência do nosso Deus para as nossas escolhas, para as nossas atitudes, para pensarmos, para agirmos. Porque olha só o que aconteceu na história. Satanás,
ele induziu, ele enganou a Adão e Eva, e olha a consequência. Porque a única vez, o único momento que Adão decidiu fazer as coisas sem a orientação divina, o pecado entrou no mundo. E é exatamente isso que acontece com a minha vida e com a sua. Todas as vezes que nós vamos agir segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer, as coisas não dão certo. Experimente viver e fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Você vai se surpreender. O quão Deus é bondoso, é maravilhoso, e como Deus é um Deus abençoador. Mas aí depende de nós. Mesmo assim, eu não estou falando de livre-arbítrio, tá, gente? Depende de nós. Ou obedecemos, ou obedecemos. Não é obedecemos ou desobedecemos, não, irmão. Exatamente isso. Ou nós obedecemos o nosso Deus, ou nós obedecemos o nosso Deus. Não existe esse negócio. Para o cristão não existe isso. Porque ele sabe, ele conhece, ele tem consciência de que hoje ele vive pela graça de Deus. Hoje ele vive pela graça especial de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Hoje ele vive e hoje ele é salvo pela graça especial em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos andar de uma forma em santidade, desenvolver a nossa espiritualidade, para que não aconteça, para que, se nós quisermos que o nosso mundo melhore, se eu como pai quero que os meus filhos vivam num mundo melhor, numa geração melhor, depende de mim. O plano de Deus foi feito, mas acontece o seguinte: quanto mais, como eu falei lá no começo, quanto mais eu amar o meu Deus e ao meu próximo, as coisas vão melhorar. Não tem para onde ir. Como diz, não tem para onde correr. E mais, o homem, ele escolheu o pior lado. E a história da humanidade, em todos os tempos, é consequência dessa escolha. Guerra, fome, terremotos, roubos, etc. Certo? Não que Deus não esteja no controle, como o cidadão lá falou, esses pregadores do coach que muitos crentes têm seguido. Mas o que nós vemos hoje é culpa do homem, não de Deus. É culpa das escolhas do homem. Então, quando nós aprendemos a fazer as melhores escolhas, e essas escolhas segundo a orientação do nosso Deus, o nosso mundo será melhor. As igrejas vão melhorar. Aqui nós vamos falar sobre isso hoje, no Salmo 126. Certo? É isso. Deus está lá no controle de tudo. Agora, se o homem quer agir segundo o seu bem-querer, como Adão agiu lá no passado, vai continuar vivendo em sofrimento. Você acha que as coisas vão melhorar? Não adianta eu orar para que Deus mude o mundo. Não adianta eu orar para que Deus livre. Eu preciso orar para mudar a minha atitude, as minhas ações diante de Deus e diante dos homens. E mais, veja então, voltando à questão, veja o que surgiu como consequência dessa escolha. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 10. Gênesis 3, capítulo 10. Olha o que diz o texto. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E versículo de número 13. Aliás, vamos ler do verso 10 ao verso 13. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Deus sabia. Isso daqui é presciência de Deus. E mais: comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa,
ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Que legal isso aqui, né? Será que a gente não age assim? A gente faz as coisas erradas e depois vai culpando os outros. Será que nós não agimos dessa forma? De agirmos de uma forma errada, sabendo que não é a vontade de Deus, sabendo que nós estamos desobedecendo a Deus, aí a consequência vem sobre a nossa vida e é muito fácil nós culparmos os outros. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, medo, uma das consequências terríveis do pecado. Fuga, né, que Adão e Eva fugiram, uma covardia muito comum no mundo. Relações humanas cortadas, outra calamidade no mundo. Adão culpa tanto a mulher como a Deus. Versículo de número 12. Aí um vem culpando o outro. Aí Adão culpa a mulher e fala assim, a mulher que tu me deste. Eu não tenho nada com isso. A culpa é sua, Senhor. Aí vem a mulher, Senhor, foi a serpente. O Senhor criou ela. Não é? O Senhor não criou todos os animais? Então, é exatamente isso que o pecado faz. O pecado, ele tira a nossa noção de culpabilidade. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles não reconheceram que eles desobedeceram. Por isso está aqui a lição, irmãos. Quando nós desobedecemos ao nosso Deus, a consequência vem sobre a nossa vida. E nós somos obrigados a aceitar a consequência divina, o castigo divino. Então, quantas vezes o homem tem culpado a Deus por causa da sua miséria no mundo? Essa é a atitude que o diabo colocou no coração humano. Então, o homem tornou-se uma imagem deformada, porque, como disse Deus, ele haveria de morrer, não é só fisicamente, mas espiritualmente, se não se submeter a Cristo. Veja o que diz em Gênesis 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Então nós vemos aqui que Adão ele gera filhos segundo a sua imagem. Uma repetição da imagem deformada. E aí veio geração após geração, e até chegar a nós. Portanto, mas como o nosso Deus é um meio de amor, um meio de misericórdia, ele providenciou um meio para restaurar a sua imagem no homem. Por quê, meus amados? E essa última parte que nós vamos ver sobre a imagem restaurada. Porque Deus é misericordioso e nós devemos tudo a Ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 47, Paulo ele fala de Adão como o primeiro homem e de Cristo como o segundo homem. Nós dizemos que Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão, digamos assim, não deu muito certo, porque o primeiro Adão fez parte a respeito da criação. O segundo Adão, ele foi o mais importante, que foi Cristo, que este segundo Adão fez parte da redenção do homem, da salvação do homem. Portanto, também nós podemos ver lá em Colossenses capítulo 1, versículo 5, que ele, Deus, é a imagem do Deus invisível. Imagem aqui significa semelhança exata, segundo aos Coríntios 4:4. Então Jesus Cristo foi então o segundo homem feito à imagem de Deus para exercer domínio sobre toda a criação. Portanto, Deus estava em Cristo restabelecendo o seu plano, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão e ninguém pode prevalecer sobre os planos de Deus. Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir com os seus planos até o fim. Portanto,
o seu propósito em um mundo decaído de restabelecê-lo estava sendo cumprido no segundo Adão. Pela primeira vez, desde Adão, Deus ele pôde encontrar perfeito prazer em um homem. Marcos 1, versículo 11. Então Deus, ele estava em Cristo, né? Ele pôde pegar o homem no seu pior estado, e aqui nós falamos da doutrina da depravação do homem, né? O seu pior estado de degradação, e restaurou nele a sua imagem. Portanto, Deus agora oferece uma segunda escolha. Note que foi Adão, o primeiro homem a se converter, mas uma conversão da vida para a morte. Deus está agora oferecendo em Jesus Cristo, digamos assim, a reconversão, ou uma conversão verdadeira, da morte para a vida, conforme 1 João capítulo 5, versículo 12. Portanto, meus amados, o plano de Deus na redenção em Cristo não é apenas nos perdoar os pecados, mas também realizar em nós, refazer em nós conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, versículo 29. Portanto, que Deus nos abençoe e que esse estudo venha trazer algum entendimento para a sua vida e edificação, e que você descanse no Senhor. Nós tivemos sim, através da entrada do pecado no mundo, um caos real e verdadeiro, mas em Cristo haverá toda a restauração para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, agora nós queremos te agradecer, porque o Senhor foi misericordioso para conosco, mostrando isso em Cristo Jesus, restaurando, Senhor, a imagem. E nós sabemos que um dia toda a nossa imagem estará reformada, e nós teremos o nosso corpo restaurado como o corpo da glória de Cristo, conforme a tua palavra mesmo diz. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua bondade para conosco. Continua, ó Deus, nos assistindo e perdoando os nossos pecados em Cristo Jesus, pois é nele que nós oramos, hoje e para todos sempre, e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe.